Então, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo para mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje a gente tem aqui com a gente o Maércio Maia. Maércio é bacharel em Neurociência e em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Realizou especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela Pontifícia Universidade Católica e atualmente é mestrando no programa de neurociência e cognição da Universidade Federal do ABC. O Márcio é bailarino, formado pela Escola Paulista de Dança e pelo Pavilhão D, Centro de Artes, e tem como pilares de sua formação a dança contemporânea e a técnica clássica. Atuou profissionalmente como bailarino e educador do movimento por mais de 15 anos. Foi professor no Teatro Municipal de São Paulo, do Governo do Estado e da cidade de São Paulo. E atualmente é professor convidado para orientação de cursos e workshops em instituições de dança e, paralelamente, na área de neurociência, desenvolve pesquisa em técnicas somáticas e é professor convidado em cursos de pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Maércio, bem-vindo. Vou deixar, então, a palavra com você agora. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Hoje eu vou apresentar uma parte do trabalho que nós fizemos aqui na UFABC, que teve com orientação da professora Patrícia, e também trazer algumas questões para a gente discutir. Talvez essas questões sejam mais ou menos novidade, dependendo das pessoas. Mas a ideia é que a gente possa aproveitar essa uma hora aqui para conversar. Então, fiquem à vontade para levantar a mão, mandar questões no chat, ou mesmo se vocês verem que eu não me atentei à questão de desmutar o microfone, me interromper, eu não tenho o menor problema com isso. Fiquem à vontade. Vou compartilhar minha tela aqui. A gente tem eu trouxe alguns vídeos e é claro que eles não funcionam perfeitamente, tem um pequeno delay aí, mas eu espero que vocês possam aproveitar. Deixa eu voltar aqui no começo, só colocar em tela cheia. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em estudar a dança e música de uma forma dura, que a gente fala, de uma forma experimental, não é tão simples a gente separar duas coisas que, na sua experiência, seja num fazer recreativo, profissional, ou pensando em termos estéticos, em obras cênicas, que essas coisas são muito grudadas. Então, não é tão simples a gente separar qual é a influência da música, qual é a influência da dança, ou se essa pergunta é uma pergunta que não faz sentido. É necessário que a gente trabalhe bem essa pergunta. E para exemplificar o que eu quero dizer, eu trouxe dois pequenos vídeos. O primeiro é esse, tem apenas 40 segundos, a gente vai ver inteiro. Certo?
Vamos ver o segundo. A gente não vai ver ele inteiro, a gente vai ver 1 minuto dele. I got my ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You'll miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. Ok, tá bom. Eu vou parar de compartilhar para eu ver vocês. Vai. É, assistindo esses 2 vídeos, faz sentido pensar que, sobretudo no segundo, que tem uma música que entra depois do início do vídeo, faz sentido pensar que essas pessoas estão dançando uma música ou não faz sentido isso? Vocês entenderam minha pergunta? Essas pessoas estão seguindo uma música para dançar ou essas pessoas estão, ao mesmo tempo, produzindo música e dançando? O que que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar sem medo de ser feliz. Eu acho que estão produzindo música e dançando. Que Eu também mais? acho a mesma coisa. Alguém Também concordo. discorda? Também concordo. Ok, legal. Por que que eu pergunto isso? Porque, em alguns casos, a gente vai, muitas vezes, se deparar com uma situação que toda vez que a gente tem música e dança junto, parece que a música, ela é o componente, sensorial, ou seja, é o componente, a ser seguido de uma forma, em termos de alguns dos seus componentes musicais, por exemplo, ritmo ou pulso. E a dança vai ser o componente da execução. Então, parece que o movimento é a execução do que eu estou sentindo a partir da música. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, eu sinto a música e eu executo o movimento. Mas isso não faz muito sentido. Por que que isso não faz muito sentido? Porque quando a gente dança, quando a gente está em execução de uma ação, por exemplo, uma ação complexa como dançar, a gente está ao mesmo tempo agindo e sentindo. E aqui a história fica mais interessante ainda porque a gente está agindo e sentindo em termos da variação do corpo no espaço, mas também produzindo som. Então, vocês entenderam o universo que a gente está? Né? Essa coisa que só faz sentido inteira. Ela não faz sentido separado. Embora a gente vá tentar separar, às vezes com mais êxito, às vezes com menos êxito, mas no fundo, a gente está percorrendo um fenômeno ou uma expressão que ela só faz sentido inteira. E a gente vai muitas vezes chamar esses experimentos de experimentos multimodais, que contém mais de um modal perceptivo. Ou, nesse caso, a gente tem um modal perceptivo e um modal motor. Então, um modal motor produzindo música. Então, a coisa vai entrando numa circularidade. E a gente não tem respostas completas para essa situação. A gente tem respostas incompletas que nos ajudam a organizar
à situação, mas uma organização que é didática. Então, mesmo quando a gente pensa em mecanismos sensoriais e mecanismos motores, quando a gente fala de dança, produção de ação, nesse caso uma ação complexa, essa divisão entre a parte sensorial e a parte motora é uma divisão didática, porque só faz sentido a gente pensar numa coisa só, uma coisa que é ao mesmo tempo sensório e motora. Tudo bem até aqui? Então, assim, vamos, a partir daqui, nessa 1 hora que a gente tem, se distanciar de uma visão de que eu sinto música e produzo dança. A coisa é um pouquinho mais interessante. Ou pode ser mais interessante. Tudo bem? Então, vamos lá. De tempos em tempos eu vou parando de compartilhar a tela para eu ver vocês aqui. Então, vou voltar aqui à minha apresentação. Ok. Essa é uma revisão, é a última revisão que a gente tem de neurociência da dança, que é um campo é um interesse da neurociência bem mais recente do que a neurociência da cognição musical, bem mais recente. E essa revisão, ela traz um capítulo não extensivo, mas um pequeno capítulo interessante a respeito da relação entre música e dança, ou essa relação entre um estímulo sonoro e a produção de movimento. E um aspecto importante, não é o único, mas um aspecto importante é aquilo que a gente chama de groove, né? E groove, essa palavra groove, ela vai ter uma definição aqui para esse contexto da neurociência cognitiva, e não necessariamente é a mesma definição que a gente tem para dança, porque a palavra groove é uma palavra que está presente, sobretudo para quem trabalha com improvisação solo, que é uma maneira de estudar a dança. E na improvisação solo, o groove ele tem a ver com tanto a descoberta das qualidades de movimento subjetivas, as qualidades que você percebe e elabora em si, quanto qualidades de movimento esperadas. Então, o termo qualidade de movimento é um termo que um cara chamado Rudolf Laban trouxe, e não tem nada a ver com um juízo de valor do movimento. A qualidade do movimento, ela seria uma espécie de contorno do movimento, ou um contorno esperado do movimento. Então, uma qualidade de movimento pode ser, por exemplo, um movimento atacado. Então, assim, eu vou colocar o meu dedo indicador no meu nariz, tá? É o mais simples que eu pensei agora para fazer. Eu posso atribuir uma qualidade de movimento, de ataque a esse movimento. E fazer isso, por exemplo, assim, ó. Então, eu errei, eu aponto o meu nariz, né? Então, eu coloco adiciono uma qualidade a esse movimento. E eu posso trabalhar, não infinitas, mas dezenas, algumas dezenas de qualidades de movimento. Então, o groove para dança é essa relação entre a qualidade de movimento intrínseca e a qualidade do movimento esperada. Agora, quem aqui lembra de um equipamento que é, sabe aquele equipamento que é o aparelho de som que a gente tinha em casa, que pode ser um aparelho com CD, ou com fita cassete, enfim. Em muitos aparelhos tinha uma tecla groove.
Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu olhar vocês. Vocês lembram dessa tecla groove do aparelho? Alguém lembra? Ninguém lembra? Nossa, só eu lembro. Bom, mas tinha, confia em mim, tinha essa tecla. Existia essa tecla. Isso, o Guilherme lembrou, o Guilherme me salvou. Tinha um botãozinho que você apertava, e estava escrito groove, né? E aí o Guilherme ele já descreveu o que esse botão fazia. Esse botão ele dava um ganho nos graves, né? Então, quando você estava perto da caixa de som e você apertava esse botãozinho, a música ela ficava mais. Você sentia mais no corpo a música. Eu trabalhei com um cara uma época, ele falava assim que o ajuste de groove na mesa de som ou no aparelho de som, ele não é auditivo, ele é corporal. Então você precisa, é claro que é auditivo em alguma medida, mas o que ele quis dizer é que você precisa, essa percepção de groove, ela incidia numa percepção no corpo das pessoas, né? O corpo como um todo. Depois vocês pesquisam os aparelhos mais antigos. Se alguém tiver um aparelho mais antigo, busca esse botãozinho de groove aí. Pois bem, aí o que acontece? O groove agora não vai estar ligado a esse ganho de graves, mas esse desejo de se mover, ou um potencial desejo de se mover, quando a gente ouve um estímulo musical. Então vamos ouvir um pouquinho de Donna Summer aqui. Um minutinho de Donna Summer não faz mal a ninguém. Vamos lá. Sitting here eating my heart out, waiting for some lover to come. Dialed about 1,000 numbers lately, almost drank the phone off the wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Tired of have some hot stuff, gotta have some love tonight. Ok. Para muitas pessoas, ao ouvir essa música, as pessoas podem começar a bater o pé no chão, ou fazer um pequeno movimento com a cabeça, ou mesmo com o punho. É uma música que a gente chama de uma música de high groove, ou uma música que desperta um desejo de se mover com mais força, se eu posso dizer assim. E esse groove, ele está necessariamente, agora, no contexto da cognição, necessariamente há um desejo de se mover atrelado a um prazer em se mover em relação ao estímulo musical. É aí que a gente vai observar, por exemplo, deixa eu voltar lá, os movimentos que acontecem a partir, ou que são induzidos a partir da música. Movimentos de dança, que são movimentos que têm uma organização e uma forma, não só em termos de coreografia, mas em uma maneira de se deslocar não cotidiana, e também movimentos de não dança, como, por exemplo, a cabeça aqui, ou pá, 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 ou bater o pé no chão, e por aí vai. Portanto, o groove tem sido um elemento central para a neurociência da dança, já que a gente sabe que muitas danças são acompanhadas pela música. Então, o ritmo, um dos componentes importantes,
ele tem sido relatado como sendo influente nessa história. Mas aí o que acontece? E quando a dança não tem música, né? Ou melhor, quando a dança ela não tem música e quando a música que existe, ela não é suficiente ou ela não tem o estímulo que ela traz não é um estímulo, por exemplo, como o estímulo da Dona Sandra. Então vamos ver o exemplo aqui dessa peça, que tem 2 minutos, a gente vai ver 1 minuto. Ai, vou parar de compartilhar. Deu para ouvir o pianinho ali no fundo? Um pouquinho? As duas bailarinas, elas estão dançando com a música ou sem a música? Ou em relação com a música ou sem relação com a música? O que vocês acham? Eu acho que sem relação, na verdade. Quer dizer, acho que até elas dançam em conjunto ali e tem que haver pelo menos uma contagem, eu acho, na cabeça delas para que elas consigam manter o sincronismo, mas não existe uma movimentação rítmica de acordo com o que está tocando. A gente nem tem, né, assim, a batida rítmica muito definida, né? Não dá nem para contar. Não dá nem para contar. Bom, daria para contar. Talvez você tivesse só um auxílio visual ali. Mas o Gabriel fala que é uma coisa importante, assim, a percepção de com a música ou independente da música, ela é subjetiva. Mas o que a gente sabe é que não é subjetiva, que dançar com a Dona Summer e dançar com esse pianinho de fundo é bem diferente. E aí o que acontece? No caso desse trabalho, existem pistas, tanto musicais, em partes específicas da música, então, em notas específicas de quando são apresentadas, o movimento acontece, o movimento é disparado. Mas aqui, grande parte do trabalho, grande parte da sincronia, vai ser a partir da respiração das duas artistas. Então, no processo de ensaio, essas pessoas vão aprender a respirar juntas. Então, assim, por quê? Porque em determinado momento que eu estiver de costas, eu vou ouvir e é a hora de sair. Então, agora eu não tenho um pulso musical presente que me prepara para a ação, mas eu tenho uma respiração que é percebida ali como um som. A plateia muitas vezes não ouve, mas a gente que está em cena ouve. Nesse caso, a gente não vê, mas existiam microfones pendurados no palco, porque o Forsyth queria que as pessoas ouvissem a respiração. Mas muitas vezes a gente marca coreografias, entradas e saídas de movimento pela respiração, mas a plateia não ouve. Então, a gente chama isso, tem uma gíria para isso, que é cue. A gente fala, a gente vai dar o cue para sair. E o cue geralmente é. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo esses sons no palco
para entrar, para sair. Ó, a hora de sair, a hora que você ouve o kill. Então, essa introdução que eu estou fazendo é para a gente organizar a nossa conversa em termos de que o input auditivo ele não vai ser só musical e ele não vai ser só um input musical de high groove, por exemplo, ou que é fácil a gente se adequar em termos da compreensão da métrica dele, da percepção do pulso e por aí vai. Tudo bem até aqui? Questões, dúvidas? Fiquem à vontade, não esperem, não deixem para depois. Eu fiquei numa dúvida, mas essa respiração, ela não seria como se fosse o pulso ali da batida, da música, ou não se encaixa? Seria se ela tivesse o tempo inteiro presente, mas ela não está. Ela só entra em alguns momentos. Então, por exemplo, se eu tivesse o tempo inteiro, eu poderia entrar em sincronia com isso. Mas ela só é usada para as entradas e para as saídas de alguns trechos de movimento, né? Entendi. Te Obrigado. respondi? Sim, sim. Eu tinha pensado nisso, se não seria algo sincronizado, né, que aí encaixaria, mas não é, né? Você respira para entrar, faz vários movimentos e aí respira para sair, né? Exato. Então, assim, você pode, muitas vezes, em alguns trabalhos do Forsyth, ele trabalhava com espécies de improvisos roteirizados. Então, os bailarinos têm ali células de movimento que eles vão experimentar entrar, e o momento eles vão parar de fazer, mas não é ensaiado previamente. Então, eles decidem, por exemplo, ó, quando você ouvir minha respiração, a gente para, ou a gente sai dessa célula e entra em outro. Então, isso está o tempo inteiro acontecendo. E quanto mais gente no palco, mais isso acontece. Então, mais desses sons estão acontecendo lá dentro que a plateia não percebe. Ok. É, deixa eu colocar em tela cheia aqui. A gente utilizou, a gente fez um experimento aqui no UFABC, dois experimentos, em que a gente utilizou três estímulos musicais ou dois estímulos musicais e um estímulo auditivo. Um estímulo de música clássica, que é esse aqui, espero que vocês possam ouvir. Um estímulo de música techno. Tá bem baixinho. E o outro estímulo, que eram sons de respiração. Eu não vou colocar aqui para tocar, porque é muito parecido com o que vocês ouviram anteriormente. Esses três estímulos, eles estavam sobrepostos a um estímulo de movimento, que era esse aqui. Então, o estímulo de movimento, ele não tem um áudio, e ele era sobreposto
com cada um desses estímulos. Mas é importante que vocês saibam que essa sobreposição, ela não se preocupou com a sincronia entre movimento e dança. Desculpa, entre dança e música. A gente poderia tentar encaixar uma sincronização ou buscar essa sincronização, mas isso não foi buscado. E aí o que que nós fizemos? Nós fizemos 2 experimentos, o primeiro com FNIRS, que é um equipamento que ele mensura, mensura indiretamente a atividade do córtex cerebral. E o que que a gente fez com o FNIRS? A gente espalhou esses optodos, né, ou esses receptores aqui, ao longo dessa região aqui do lado direito do crânio, que é o córtex parietal, e em ambos os lados do córtex pré-frontal dorso-lateral, né? Então, no lado direito e no lado esquerdo. De uma forma muito simplista, o que que esses optodos, esses canais, eles vão fazer? Eles vão mensurar a atividade dessas regiões a partir do fluxo sanguíneo que acontece ali embaixo. E aí a gente colocou as pessoas com essa touca de afinires para assistir a dança com cada um daqueles estímulos musicais, somente para assistir. E em outro momento, essas pessoas assistiam e, ao mesmo tempo, elas registravam a emoção que elas sentiam ao observar a dança. Então, essa era a apresentação do estudo. Aqui é um trecho da tarefa de treino. Então, havia essa barra vertical, que é uma barra, na verdade, de valência afetiva. Então, as pessoas registravam essa valência afetiva, né? Para quem não tem dúvidas, o afeto é a percepção subjetiva de uma emoção. E aqui a gente está registrando o afeto em 2 extremos, né? Um extremo positivo, então um afeto positivo e um afeto negativo. O quão positivo e o quão negativo. Então as pessoas faziam esse registro ao longo do estudo, né? Dessa segunda parte. Isso aqui nos interessa muito, é mais a organização do trabalho. Aí, eu vou parar de compartilhar, porque talvez esses números, eles não nos ajudem muito. Acho que vai ser mais interessante eu contar para vocês o que a gente viu. Primeiro, ficou claro para vocês o que que nós fizemos? Perguntem. Tudo bem? Alguém tem dúvida do que nós fizemos? Então, tá, então eu vou continuar. Vocês podem perguntar. Ok. O que que nós encontramos? Essa atividade, posso sim, Rosa. O afeto, vamos pensar numa experiência emocional. Vamos pensar, acho que fica mais fácil pensar nas emoções categóricas. Vamos pensar assim, na raiva, que é uma emoção categórica. Existe a raiva, né? Mas a raiva, ela é percebida de uma forma é igual, essa percepção da raiva é igual para todo mundo? Não. A gente não precisa gastar muito tempo com essa pergunta. Cada pessoa percebe a raiva de uma maneira. Tem a percepção subjetiva da raiva, a depender da situação, do disparador da emoção e por aí vai. Essa percepção subjetiva da emoção raiva é o que a gente chama de afeto. Te respondi, Rosa? Ok. Os participantes desse estudo não eram da área da dança. Eles eram, como grande parte dos estudos em neurociência, eram universitários. Aqui a maior parte aqui da UFABC. Pois bem,
Quando a gente coloca o FNIRS para mensurar a atividade do córtex, a gente tem duas medidas, duas saídas como resultado principais, né? Uma saída que diz o quanto que aquela área ficou acesa, ativa, e o quanto que aquela área, uma outra saída, ficou acesa e ativa, mas no sentido da inibição daquilo, né? Então, o quanto que eu excito uma área, o quanto que eu inibo uma área. Lembrando que a gente não pode falar que uma área se desliga. Muitas vezes a gente usa esse termo, mas na verdade ela não se desliga. Esse balanço entre ativação e deativação, ou excitação e inibição, ele está o tempo inteiro acontecendo. Então não é que quando uma área ela está ativa, a, a, a outra área correlata a ela, ela está zerada, né? Ou ela está apagada, né? O que acontece é um jogo ali de excitação e inibição. E com o NIRS, o que que a gente viu? Que quando as pessoas só observavam, sem registrar o afeto, a valência afetiva, tanto para a condição música clássica, quanto para a condição música techno, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, ele expressava uma atividade maior dessa variável que a gente, dessa variável que está relacionada à excitação da região. Além disso, quando na condição música clássica, o córtex parietal posterior, que é essa região que a gente só mensurou do lado direito, que aqui lá na figura estava só de um lado, parecia que essa região ela expressava uma atividade maior daquela variável que está relacionada à inibição da atividade. Em poucas palavras, os resultados para onde eles nos direcionam? Que, depender do estímulo musical, e a depender também da tarefa que você coloca o sujeito, esse balanço entre ativação e inibição, ele vai, ele vai responder a esses estímulos. Porque quando a gente coloca as pessoas para marcarem a valência afetiva, a gente não tem a mesma, ou a gente não tem uma resposta nem próxima daquela que a gente tem na observação passiva. Claro que isso é esperado, porque você tem ali um engajamento motor, mas é bem possível que a gente possa continuar estudando e explorando isso, para descobrir, por exemplo, que se é só o engajamento motor que faz com que esse panorama da atividade neurofisiológica ele se altere. O que os resultados apontam também é que, a depender do estímulo musical que você insere na tarefa, ou a depender do estímulo musical que você acopla com a sua dança, você joga para mais positivo ou para menos positivo a percepção subjetiva do afeto. Nesse estudo, por exemplo, a gente via que, na condição música clássica, as pessoas tendiam a ter valências afetivas mais positivas. E na condição música techno e na condição sons de respiração, as valências afetivas eram mais negativas. E aí o que acontece? Tem uma discussão aí que é assim: é a dança que está puxando a percepção de afeto? É a música que está puxando a percepção de afeto? Ou são as duas coisas? Lembra como a gente começou o nosso encontro, né? Falando
desses experimentos multimodais. E aí o que acontece? A continuação desse trabalho, a gente fez um paradigma de estimulação que a gente chama de um paradigma que a gente chama de lesão virtual. Então, o que que a gente faz? A gente estimula uma área com um estimulador magnético e a gente inibe, ou melhor dizendo, a gente dificulta a ativação dessa área por alguns momentos. Então, é como se essa área, entre muitas aspas, ela ficasse, ela tivesse a sua atividade dificultada, como se uma lesão existisse ali. É por isso que a gente chama de lesão virtual, porque não é uma lesão de fato. A gente não lesiona o tecido. Então, essa área ela fica mais difícil de entrar em atividade. Claro que alguma atividade existe ali, e por aí vai. E aí, o que que a gente fez? A gente repetiu o experimento, agora sem o FNIRS. Agora, o interesse era... Deixa eu voltar aqui minha apresentação. O interesse agora era mais sobre a valência afetiva. Espera aí, vou compartilhar aqui. E eu quero mostrar para vocês aqui os resultados, ó. Em uma das vezes, a gente fez uma estimulação falsa. Então, a gente colocava o equipamento em uma outra região que não era de nosso interesse. E, em outro momento, a gente colocava a bobina da estimulação magnética exatamente onde a gente queria. E o que que vocês estão vendo aqui na tela é o seguinte: são os valores registrados lá naquela régua de valência afetiva. Então, quando a gente inibia, provocava a lesão virtual, sobretudo na condição da música clássica, os valores eles tendiam a ficar mais positivos, né? Isso acontecia também para as outras condições musicais, para a música técnica, para a música e para o som de respiração, mas não tão expressivo quanto para música clássica. E naturalmente, assim, e previamente, os valores desse registro da percepção de afeto, eles já eram mais positivos para a condição música clássica. Então fica uma questão aí, por exemplo, será que a música clássica ela é percebida como ela encaixa mais nesse estímulo de movimento do que as outras? É uma pergunta. O que a gente perguntou também para as pessoas é da onde vinham as emoções, ou da onde vinha o registro da valência afetiva. Então, era só da música. Então, assim, quanto mais o círculo cinza claro está preenchido, maior é a resposta, né? As pessoas mais concordam com essa pergunta. Então, assim, as pessoas dizem que só com o estímulo de dança, só com o estímulo de dança, é pouco para explicar a maneira que elas percebem a valência afetiva. Vejam que com a música, o círculo ele fica mais preenchido do que só com a dança. Mas a gente perguntou também, e se eu junto música e dança? Né? Se eu junto música e dança, tá aqui, ó. Então, as pessoas tendem a responder que o que justifica a resposta delas é mais o diálogo entre música e dança. Aí tem uma questão que eu vou discutir com vocês, que é a seguinte: se é o diálogo entre música e dança, se eu colocasse as pessoas só para ouvir música e não assistir a dança,
Será que esses valores registrados, né, de valência afetiva, eles seriam próximos? E parece que existe essa correlação, sobretudo para a música clássica e música técnica. Então, assim, a maneira como as pessoas avaliam só a escuta musical, ela está positivamente correlacionada à maneira como as pessoas avaliam a dança com aquela música. Então, se eu percebo a música sozinha como muito positiva, eu tendo a perceber música e dança também como muito positivas. Lembram que eu perguntei para vocês, eu disse para vocês que a música não estava sincronizada com o movimento? Mesmo assim, a gente perguntou para as pessoas se elas percebiam sincronia entre música e dança, ou a coordenação, né? Então, vejam que as pessoas percebem muita sincronização entre música e dança na condição música clássica, mesmo que elas não estejam sincronizadas propositalmente. Menos na música eletrônica e aqui, peraí que eu passei do negócio. E assim, música eletrônica e sons de respiração, elas estão ali mais ou menos juntas, né? Então aqui é a sincronia, a coordenação entre música e dança. Bastante na música clássica, menor na música techno e nos sons de respiração. E aqui, de onde vem a emoção, a valência afetiva, né? Se é só da música, se é só da dança, ou se é da música e dança. Para a gente finalizar aqui, e a gente ter pelo menos 10 minutos para conversar mais, o trabalho que nós fizemos tem várias lacunas para serem preenchidas e questões para serem endereçadas. Mas o que ele nos convida é investigar um pouco mais a fundo a relação entre percepção de sincronia, música e dança, e percepção afetiva desse estímulo. Além disso, é, será que, será que quando a gente assiste uma peça de dança com música, a fonte dessa emoção percebida, ou dessa valência afetiva percebida, a fonte pode ser explicada somente a partir de um dos estímulos? É algo para a gente percorrer ainda e avançar. Além disso, a gente tem resultados iniciais a respeito desse panorama neurofisiológico ou do que acontece ali em algumas regiões do cérebro durante essas tarefas. A gente pode agora continuar o trabalho, continuar uma busca, por exemplo, por alguma assinatura neural, se é que ela existe, para a observação de movimentos de dança e música. Será que existe uma assinatura neural? Ou se a gente repetir esse estudo, será que esses resultados eles são estáveis entre as pessoas? Será que se eu repito isso com pessoas que dançam, eu consigo o resultado próximo? Então, a gente sabe que existe um papel relevante da expertise em uma habilidade artística. Então, será que em outros experimentos, mas será que esse papel da expertise prévia, ele seria tão influente aqui no nosso caso? Então, são coisas para a gente endereçar ali no futuro breve, mas para mim hoje, que me interesso pelo tema, acho que tem duas questões fundamentais antes de passar a palavra para vocês. A primeira, não parece fazer muito sentido a gente pensar na explicação fragmentada da percepção de afeto, ou por aí vai. Então, a percepção, só a música isoladamente, só a dança isoladamente. Então, é necessário rever, por exemplo, a maneira como a gente estuda isso. E a segunda coisa é quando a gente
assiste dança e a gente se engaja afetivamente com isso, esse engajamento afetivo, pensando numa dança que tem música, esse engajamento afetivo, é, ele é, é, ele é correlacionado positivamente ao engajamento afetivo que a gente teria só com a música. Então, assim, a música está puxando o nosso engajamento afetivo ao assistir música e dança, por exemplo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tem questões. Temos aí quase 10 minutos. Márcio, eu acho que tem uma coisa que é interessante também, a dispêndio da música, sobre a pergunta que a Érica fez, né? Se eram dançarinos, se eram pessoas que dançavam. Então, assim, a dispêndio da música, claro que só com a música é uma pesquisa mais fácil de fazer, até porque a própria ressonância magnética funcional é até mais fácil, né, mapeado que com o NIRS. Eles foram feitos vários testes musicais, né, com pessoas ouvindo uma sinfonia, por exemplo, de Beethoven, uma pessoa que não conhecia essa sinfonia, e uma pessoa que tocava o instrumento, um maestro, por exemplo. Então, quando faz o mapeamento do cérebro do maestro, que ele conhece aquela obra, que ele conhece os instrumentos, que ele gera antecipadamente uma expectativa do que vai acontecer naquela obra, a ativação neural ela é muito maior porque tem esse quesito de que ele conhece a obra, de que ele conhece os instrumentos, de que existe uma expectativa. Então, eu acho que essa questão da dança, ela também é muito relativa, que é muito subjetivo, né? Eu acho que o complicado é a subjetividade. Então, é uma pessoa, por exemplo, que dança balé clássico e está vendo uma imagem de balé clássico, existe uma expectativa dela já do que vai acontecer, as músicas são mais familiares para ela. E pegar uma pessoa que é, por exemplo, do hip hop, existe uma ativação neural maior para ela, que é do hip hop, nas imagens do balé clássico, ou também existe um afeto muito maior. É que é muito complexa essa pesquisa de vocês, maravilhosa, porque existem muitas variáveis subjetivas, né? Quando a gente trabalha em experimentos envolvendo experts e não experts, a gente costuma dizer que, isso pensando na dança, a observação de não experts para uma dança, ela acontece em termos da simulação daquilo. Então, eu observo simulando o que eu estou vendo. Quando eu sou expert no que eu estou observando, eu não chamo mais isso de simulação, mas eu chamo isso de uma ressonância do estímulo. Então, eu ressoo o estímulo, inclusive em termos, como você mencionou, em termos da significação dele, atribuindo significado a ele. Não só significado técnico, mas estético. Não estou dizendo que essa significação estética não exista em não experts, mas ela é restrita ao repertório de movimento da pessoa. E nesse caso, a gente tem agora um repertório alinhado ao estímulo que está sendo observado. Então, existem essas diferenças. Agora, será que essas diferenças elas são suficientes em relação à percepção de afeto, da valência afetiva? A gente não sabe ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. No experimento da FNIRS, a gente não teve bailarinos, mas no outro experimento, a gente teve um pequeno um trio de pessoas que eram bailarinos profissionais e dessas três pessoas, eles tendem a responder menos positivo. Essas três pessoas, na média, elas respondem menos positivo. E aí, quando você vai perguntar para essas pessoas como foi para elas responderem, por exemplo, uma ela disse assim: então, eu não gosto muito do repertório do Forsyth. Então, essa pessoa conhece o repertório do coreógrafo. E ela não gosta.
Então, assim, quando você vê, você já sabe de quem que é. Eu falo, não, esse cara eu não gosto muito. A outra pessoa é assim, me incomodou porque eles não estavam sincronizados. Então, a percepção para essas pessoas, mesmo não avisando antes, elas sacavam que música e dança não estava sincronizado, muito rapidamente. E aí a terceira pessoa ela disse uma coisa que foi muito interessante, que era assim, então, mas sabe o que acontece? É porque quando eu estava observando, eu estava me imaginando, criando. Então, eu não estava muito percebendo o que eu estava sentindo. Eu estava simulando uma criação. Eu A viajei na dimensão, maionese, sabe? a dimensão do afeto já estava num segundo plano e entrando uma avaliação mais técnica, talvez mais racional, né? Ela tava, ela tava, a apreciação dela, ela tava em um outro lugar. Ela, não- ela- é como se essa pessoa não tivesse sentado no teatro para, deixa eu sentar aqui para assistir e ver o que vai acontecer. Não, eu tô aqui, eu tô trabalhando, entendeu? Eu tô observando e trabalhando. Porque é o que essas pessoas fazem diariamente. Então, assim, quando a gente senta para assistir uma peça de dança, agora não, porque eu já não danço mais, mas quando eu dançava, era quase a continuação do expediente. Então, você não sentava para ir, entende? O que mais? Vai que tem 2 minutos, aproveita. Tá, não, eu fiquei pensando o seguinte: o que vocês fizeram foi pegar o vídeo e sobrepor a música, sobrepor a outra música e a respiração, né? Eu acho que seria Sim, muito diferente se vocês pegassem os bailarinos para dançar na música, dançar na outra música e dançar na respiração, porque daí ia influenciar no estado corporal do bailarino. E eu acho que isso ia influenciar em quem estaria assistindo daí no afetivo dessa pessoa, né? Então, não sim. sei, daria um resultado bem diferente, provavelmente. A gente, enfim, a gente não sabe o que encontraria, mas são experimentos mais naturalísticos, né? Parece que é mais próximo do que a gente vive no teatro. É, mas sem dúvida é um horizonte no futuro. Aí não é tão imediato, é um futuro mais futuro, sim. É porque Mas esse com tipo de certeza. estudo me interessa demais, entende? Tipo, porque eu fico pensando, para mim é aquela coisa, como é que a dança comunica, né? Como é que chega para a pessoa? Então, será que eu consigo fazer de uma forma intencional que chegue um sentido intencional para a pessoa? Sabe? Não sei, é o que eu fico pensando e meus estudos estão relacionados a isso. Legal. Chega mais próximo da gente, Maria. E, Márcia, você comentou, né, que a gente não teve muitos profissionais, né, no nosso experimento, mas na realidade você está pensando os profissionais como bailarinos e os profissionais músicos, né? Acho que a gente tem que ter esse controle também, né? Porque afinal Sim, de contas a gente está falando aí de duas modalidades, né, que estão, né, acontecendo simultaneamente, que é a dança e a música, né? Então acho que esse é um controle interessante da gente ter também. Seria super legal a gente ter uma amostra maior aí com músicos profissionais e com bailarinos profissionais. uhum, Oi, Guilherme, você levantou a mão? sim, com certeza. Sim, tô sem câmera, gente. Mas tava aqui te ouvindo, né, falando dos resultados e lembrando daquela ideia que você trouxe também de avaliar aquela tal sofisticação para a dança, né? Acho que isso vai ser uma medida interessantíssima, assim, da gente poder explorar e avaliar correlações também com a percepção musical dessas pessoas, né? E aí, claro, o que a Patrícia colocou também, né, dos grupos dos experts e amadores, enfim. Mas muito, muito legal o trabalho. Parabéns. Obrigado. Vejam que a gente está trabalhando quase 2 anos nesse experimento e ainda tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para ser encaminhada. Mas eu acho que quanto mais a gente aplica os experimentos e abre os resultados, a gente tem
a indicação de um novo passo. Por exemplo, ouvindo vocês aqui, a gente tem mais novos passos para serem dados. Tem trabalho aí, tem bastante trabalho para ser feito. A gente tem mais uma mãozinha levantada aqui da Tatiana, então vou passar a palavra para a Tatiana e depois acho que a gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, porque a gente já passando aqui, né, do horário. É, vamos pegar a pergunta da Tatiana e talvez mais uma e encerramos, ok? Tatiana Olá, e depois pessoal. Débora. E pronto. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Tatiana Vanso. Também sou pesquisadora dessa área de relações entre música e dança. Estou muito feliz aqui em acompanhar essa pesquisa do Maércio. Eu conheço muito distantemente a Patrícia Vanzala de uma pesquisa sobre o ouvido absoluto, que uma vez eu participei na UFABC também, que foi muito interessante. E, enfim, pesquiso música e dança, não na área da neurociência, mas mais na área da estética, né, na questão das significações, né? Minha pesquisa vai mais nesse sentido, mas achei muito interessante essa questão de que os, os participantes não artistas, digamos assim, né, desse experimento onde você percebia essa valência afetiva das relações de música e dança, tendiam a ter uma percepção mais imediata da relação entre música e dança do que os experts, né, do que os profissionais da área. Então, eu coloco aí como hipótese isso, de que essa especialização técnica do profissional de dança, né, por focar muito no corpo, muito na experiência física, será que de uma certa forma ela não distancia essa valência musical, a valência afetiva musical da percepção desse artista, né? Ou porque eu tenho essa impressão de que muitas vezes os artistas de dança tendem a subestimar o tamanho dessa valência afetiva que a música pode dar à dança. Então eu me questiono se esse é um dos motivos. Legal. A maneira como, não sei se você concorda, Tatiana, mas a maneira como bailarinos são, na média, são formados ou sensibilizados musicalmente, ela é bem tentando correr atrás do bonde andando, sabe? E eu acho que isso faz com que a gente muitas vezes se limite à compreensão do pulso, saber se eu estou no pulso, se eu não estou no pulso. E não sei, por exemplo, na minha formação, eu sentia muita falta, eu sempre senti falta desse contato com a música, que não era só eu estou dentro ou fora da música, né? Com muitas aspas. Porque existem parâmetros da música ou elementos da música que são imensamente ricos para quem dança e que muitas vezes a gente não aprende. É. Débora? Oi, pessoal, tem um tempinho aí ainda? Vamos lá, vamos lá. Ok, boa tarde. Eu sou musicista e eu achei muito interessante assim, o experimento. Eu não sei se tem muito a ver, assim, minha percepção, mas tocando em orquestra, algumas vezes a gente também coloca balé para estar com a gente e tal. E é muito interessante a gente ouvir, assim, no final, o que que o público achou. E geralmente, quando é assim, um andamento mais lento ou um tom menor, o pessoal geralmente traz aquelas lembranças. Ah, mas me lembrou de tal coisa e tal. E quando é mais rápido, aí geralmente o pessoal curte aquele momento. Aí bate o pé, bate palma. Aí eu não sei se teria alguma relação com isso. Se seria assim, interessante vocês observarem também, por esse ponto aí. Os tons, maiores e menores, e também os andamentos de música e dança. Uhum, A mesma legal. coisa também a gente percebe na música popular também. Eu falei de orquestra, né? Mas quando a gente também toca música popular é muito comum isso também. Que parece que mexe mais também com a memória afetiva. Aí você falando de afeto, né? Eu acho que pode ter alguma relação assim. Eu não sei também se é por causa do Brasil, né? Que quando é algo mais rápido e tal, o pessoal já começa a participar também, bate o pé, bate palma. Então o pessoal está mais ligado com o atual.
e já no mais lento e menor, com o afeto e a memória. Assim, do que a gente vê do Legal. público falando com a gente, né? Uhum. Legal, obrigado, Débora. Sem dúvida tem mais coisas para serem esmiuçadas aí, né? E buscar esses direcionamentos, né? Será que eles existem? Se eles existem, quais são eles? Legal. Muito legal, os comentários de vocês, pessoal. A gente, quando faz um experimento, né, a gente está procurando responder uma pergunta, e aí a gente descobre que tem várias outras que precisam ser respondidas, né? É, então, assim, a gente, nesses diálogos, a gente passa a ter outras perguntas, outras ideias, né, para experimentos futuros. Então, foi super legal a conversa com vocês hoje aqui. Queria agradecer a presença de todos e agradecer especialmente o Maércio, né, por ter apresentado esse trabalho, que ele está trabalhando aí, enfim, diligentemente já há 2 anos agora, né? E, e vamos, né, para as próximas etapas. Então, obrigada a todos, a todas, e queria deixar aqui o convite para a próxima palestra, que vai ser em outubro, no dia 7 de outubro, com o professor Marcelo Vanderlei, da Universidade McGill, de Montreal. E é isso então, gente. Nos vemos em breve, na próxima. Abraço a todos e a todas. Legal. Até mais. Obrigado.